Amados, a paz do Senhor. Sei que todos estão quietinhos, seus lares, cumprindo a quarentena. Eu também estou aqui quietinho e sempre ouvindo a palavra de Deus pelos pastores, ouvindo os hinos cantados pelos irmãos. É uma forma de trazer alegria para o nosso coração. Nós que estamos separados fisicamente, mas espiritualmente estamos juntos, com certeza. Eu gostaria de ser instrumento nas mãos de Deus nesse momento para trazer uma palavra de bênção, de forma que possamos sentir a presença de Deus. Eu desejo ler Isaías capítulo 57, versículo 14, ou melhor, versículo 15, que diz assim: Porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse versículo está dizendo a respeito da morada de Deus. E ele está dizendo que habita no alto e sublime trono, mas também habita no coração do contrito e daquele que é abatido de espírito, com a finalidade de trazer vida, isto é, de vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração dos contritos. Sempre existiu essa pergunta: onde é que Deus habita? E ele está respondendo para nós. Ele habita no alto e sublime trono e também escolheu o coração de cada um de nós para habitar. Mas é interessante que sempre também tem aquela pergunta: onde é o melhor lugar para adorar a Deus? No templo? Qual é o melhor lugar para estar na presença de Deus? Eu me lembro daquela passagem bíblica, quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele ali no deserto, ele num certo momento observou que a sarça estava pegando fogo, mas não se consumia, e aquilo ele entendeu como um sinal. Logo após, ele ouviu uma voz que dizia para que ele tirasse os sapatos dos seus pés e pisasse sem os sapatos, porque o local que ele estava era a Terra Santa. Ora, meus amados, ali era um local de pasto, um local sujo, um local não tão agradável assim, mas a presença de Deus se fazia notória naquele lugar. O próprio Deus se manifesta e diz para ele tirar os sapatos dos pés. Portanto, o melhor lugar para nós é aonde o Senhor estiver presente. E ele habita os céus, mas também habita o nosso coração. Nesse momento existe muita discussão a respeito. E o templo? Nós saímos do templo, não estamos mais adorando no templo, estamos em casa, na quarentena. Isso é muito difícil, com certeza. Meus amados, vocês não têm ideia como está fazendo falta estarmos no templo, estar adorando o Senhor lá na casa do Senhor. Oh, Jesus, como isso está fazendo falta. Lembro-me que uma certa feita eu estava fazendo visita a uma determinada pessoa, e essa pessoa dizia assim para mim, vale lembrar que essa pessoa é uma pessoa de idade e não podia mais ir à igreja, né? Então ela dizia assim para mim: pastor, o que eu mais sinto falta é estar nos cultos, estar na igreja, adorando a Deus. Sinto falta tremenda dos cultos. E essa pessoa era uma pessoa que não faltava culto. Eu me lembro disso. Ele não faltava culto, era assíduo, mas agora ele já não podia ir mais na igreja. Mas na sua época, no seu momento, ele estava na igreja, servindo ao Senhor, e ele não faltava culto. E agora nós estamos passando por esse momento em que estamos sentindo a falta da igreja, está fazendo uma falta tremenda, mas muitos de nós, no passado, negligenciávamos, escolhíamos culto, vou nesse, não vou naquele, e agora está sentindo falta. Então, tudo isso que está acontecendo me parece uma sacudida do Senhor para despertar a sua igreja. Eu acredito que a igreja não será mais a mesma. A igreja será diferente.
acredito que a igreja vai buscar mais ao Senhor, vai orar mais ao Senhor, vai estar mais presente. Eu acredito nisso. Meus amados, voltando aqui à palavra de Deus, nós encontramos que o povo de Israel sempre teve um lugar de adoração. E Deus contribuiu com isso, dando orientação para que eles construíssem a tenda da congregação, para que construíssem a arca, e ali era um local de adoração, um local de concentração de Israel. Diante desse fato, com o passar dos anos, o rei Davi, assim que ele se tornou o rei de Israel, de todas as tribos, diz a Bíblia que o rei Davi colocou no seu coração em construir um templo para a arca do Senhor. Dizia ele no seu modo de agir, de pensar, construir a casa de Deus. E ele assim o fez e começou a juntar material, a juntar recursos financeiros e começou a trabalhar. Diz a Bíblia que ele, da sua própria riqueza, tirou recursos para também contribuir para a obra de Deus. E assim ele deu continuidade a esta obra, só que lá para as tantas Deus disse para ele: Davi, eu não quero que você construa esta casa. O seu filho Salomão é que vai construir essa casa. Provavelmente deve ter ficado triste, mas Deus falou, tem que se cumprir. Então, agora, depois que Davi morreu, seu filho Salomão abraçou a empreitada e construiu o templo do Senhor. Esta construção foi algo magnífico. Diz a Bíblia que o rei Salomão pediu ajuda a Irão, que era rei de Tiro, e Irão forneceu para Salomão artífices, pessoas expert em pedras preciosas, e também forneceu madeira do cedro do Líbano, que foi transportado em barcas para Israel. E esse material e todo esse esforço foi muito grande. O templo levou 7 anos para ser construído. Diz a Bíblia que tinha 183 mil pessoas trabalhando nesse templo. É muita gente para construir, mas valeu a pena. Foi algo suntuoso, algo especial. E no entendimento do rei Salomão, se é para Deus tem que ser coisa boa. E ele fez o que melhor pode se fazer o ser humano para a obra de Deus. Na inauguração do templo, foi um momento feliz, um momento de muita alegria, sacerdotes, músicos, e o Senhor aceitou aquele templo como oferenda. Diz a Bíblia que Deus se manifestou no meio daquele povo como se fosse fumaça, e a glória de Deus era tanta que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Eles começavam a tremer e a desequilibrar-se, porque a glória de Deus era presente naquele lugar. E o rei Salomão começou a fazer uma oração muito bonita, e no meio dessa oração, como se ele tivesse dado uma parada, e ele diz assim, isso está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, então o rei Salomão é como se ele desse uma paradinha e falou mesmo assim, mas, na verdade, eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. O que Salomão estava dizendo é que ele, sentindo a glória de Deus, mesmo aquela casa sendo suntuosa, sendo grandiosa, mesmo sendo assim, aquele local não era a morada de Deus, porque eu já li Isaías 57, versículo 15, Deus estabelecendo onde era a sua morada. A sua morada estava dizendo Deus, a minha morada é no alto e sublime trono e nos céus e também no coração daquele que tem o espírito abatido e contrito. Então, mesmo assim, Salomão fez aquele templo, Deus recebeu como oferta, se fez presente, mas o próprio Salomão reconhece, Deus
ele não habita em templo feito por mão de homem. Mesmo assim, aquele local se tornou um local de peregrinação, centro de adoração, era o local mais importante de Israel. Com o passar dos anos, nós que conhecemos bem a história de Israel, Nabucodonosor invadiu Israel, destruiu o trono, e agora Israel não tinha igreja, não tinha templo para adorar, mas no final de 70 anos, como o próprio profeta Jeremias já tinha disseminado, que no final de 70 anos o povo voltaria para Israel. Assim que o povo voltou para Israel, no fim dos 70 anos, diz a Bíblia que a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir aquele templo, o local de adoração, o centro de adoração. E nessa reconstrução, eles começaram a sofrer perseguição. Amados, toda vez que você quer fazer a obra de Deus, você vai ser perseguido. A árvore que dá fruto é árvore que leva pedrada. Então é muito difícil. E diz a Bíblia que eles sucumbiram à perseguição. E o templo ficou parado por mais ou menos, a reconstrução do templo ficou parada mais ou menos por cerca de uns 14 anos. Nesse período, eles começaram a tratar da própria vida. Eles começaram a fazer as coisas de interesses pessoais e as coisas de Deus ficaram em segundo plano. Foi nesse momento que Deus levantou um profeta por nome Ageu e outro por nome de Zacarias. E esses dois profetas, eles naqueles dias, usados por Deus, eles conclamaram o povo a voltarem, a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Eles conclamaram o povo a fazer a obra. O próprio profeta Ageu, ele dizia na sua prédica que o povo estava construindo casas, estava construindo coisas para si e a obra de Deus estava parada. Naquele momento o povo voltou à obra, voltou a trabalhar. O templo, eles conseguiram concluir o templo. É claro que as perseguições voltaram, mas desta vez eles foram resilientes e eles não sucumbiram às perseguições. E o templo ficou pronto. Esse templo não era um templo tão bonito como o templo de Salomão. Quem conheceu o templo de Salomão, ao comparar com esse templo, ficou um pouco triste, porque não era bonito. As pedras lavradas lá no local por especialistas, não existiu isso. Madeira do Líbano, isso não existiu. Não existiu aquela quantidade de prata, de ouro que tinha nos templos de Salomão, não. Agora foi uma coisa bem mais simples. E algumas pessoas estavam na faixa de 15 a 20 anos que conseguiram ver esse primeiro templo, e essas pessoas ainda estavam vivas. E eles compararam. E quando eles compararam, eles viram que realmente não era um templo tão bonito assim. Tanto é que Ageu registra no seu capítulo 2, versículo 3, mesmo assim. Ele diz assim, ó, quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Então, o próprio Ageu reconhece, gente, realmente não é muito bonito. Mas aí Deus, usando esse mesmo profeta Ageu, resolveu intervir naquele momento para trazer alegria para o coração daquele povo. É interessante que eu vou falar aqui agora, essa palavra do profeta Ageu para aquele povo. É o próprio Deus interferindo para trazer alegria, para trazer consolo para eles. Ele diz mesmo assim, Ageu capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz assim, ó, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Minha é prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então estava agora Deus trazendo consolo para aquele povo, dizendo, olha, o templo não é muito bonito. No entanto, o desejado das nações
ele virá um dia dentro desse templo. E então, ele no versículo 9 conclui aquela frase que muito conhecida a nós: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Meus amados, eu me lembro há uns dias atrás, quando o Conjunto Frutificando em Cristo cantou esse hino, a irmã Lirian estava solando, falando da glória da última casa será maior do que a primeira. Foi um momento de grande alegria. Que saudades! Mas daqui a pouco estaremos, se Deus quiser, estaremos juntos. Então estava agora Deus dizendo para ele que aquele templo, num futuro, em algum momento do futuro, esse templo iria conter o desejado das nações. O templo é que teria a honra de receber a Jesus. Então, meus amados, na verdade, a beleza do templo é como se Deus estivesse dizendo para eles: olha, Salomão foi muito zeloso. Ele cuidou nos mínimos detalhes. Esse templo agora foi o que foi possível. No entanto, a beleza do templo, para mim, não é a aparência desse templo. É o que está dentro dele. Portanto, o templo é que teria a honra de receber o desejado das nações. Meus amados irmãos, isso aconteceu. Lembro de uma passagem que está em Lucas capítulo 2, versículo 30, que fala de Simeão e fala de Ana. Quando os pais de Jesus foram levaram Jesus para apresentá-lo no templo, diz a Bíblia que naquele dia estava Simeão e estava Ana na igreja. E Simeão pegou Jesus nos braços e olhou para ele e disse: agora eu já posso morrer, porque os meus olhos já contemplaram a salvação do Senhor. Então, aquele templo, o segundo templo, a glória não era a beleza do templo, mas o que estaria dentro do templo. E o que estaria dentro do templo era Jesus. Jesus foi apresentado nesse segundo templo. Jesus, uma certa feita, estava no alpendre de Salomão ministrando, dizendo assim: eu sou o pão vivo que é descido do céu. Ou ele falou que ele era água. Ou Jesus Cristo, quantas vezes esteve ali naquele templo. Então, aquele templo, a honra é do templo em receber Jesus. Então, meus amados, quando aqueles homens construíram e ficaram tristes, Deus estava dizendo para eles: amados, o que vocês fizeram foi um grande trabalho, mas a glória desse templo é a pessoa que vai estar dentro dele. E Jesus Cristo, ele realmente esteve naquele templo, o segundo templo. Meus amados, ainda estamos tratando da habitação de Deus. Estamos mostrando que não é o templo a habitação de Deus, não é o templo feito por mãos de homens. Deus resolveu escolher coração contrito e coração abatido para poder habitar. Não é o templo construído por mãos de homens. Esse templo é muito bom, graças a Deus pelo nosso bom templo que temos em Jardim América. Graças a Deus. Daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos de volta ali para adorar, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para aqueles que estão escondidinhos dentro de casa, na quarentena, cumprindo lá a orientação do ministro da Saúde, das autoridades, saiba que, na verdade, o Senhor que habita nos céus é o mesmo que habita no seu coração. Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios 6 e 16, porque vós sois o templo do Deus vivente. Meus amados, Salomão, com todo o seu zelo, ele não construiu um templo para ser a habitação de Deus. Mesmo nos dias do profeta Ageu, eles, com toda a sua dedicação, com os poucos recursos que eles tinham, eles também não conseguiram construir um templo para Deus. O
templo de Deus, ele foi reconstruído, ele está sendo construído com um material que não é material de primeira, material de segunda. É interessante, está sendo construído com pessoas que viviam nas drogas. O templo de Deus está sendo construído com pessoas que viviam nos vícios, pessoas que viviam na feitiçaria, com pessoas que não tinham realmente nenhuma condição de ser habitação de Deus. Esse é o material do templo de Deus que está sendo reconstruído. Mas ele mesmo diz, Isaías 57:15, que ele habita no coração abatido, habita naquele que tem espírito abatido, com a finalidade de trazer vida para o coração e trazer vida para aquele que tem espírito abatido. Então, meus amados, nós que não merecíamos, nós somos a habitação de Deus. Nós somos a morada de Deus. O Senhor nosso Deus habita em cada um de nós. Aqui está a nossa maior alegria. Então, neste templo que somos nós, vamos levantar um altar de adoração a Deus. Vamos levantar um altar de adoração a Deus. Esse Espírito de Deus que está em nós, que habita em nós, ele gosta de ser adorado. Ele deseja ser adorado. Uma certa feita, Jesus disse para a mulher samaritana: porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, meus amados, quando nós, por nossa própria vontade, tomamos a decisão de adorar a Deus, nós não somos obrigados a sermos adoradores a Deus, mas é uma decisão pessoal, uma decisão nossa, pessoal. Quando nós tomamos essa decisão, o Senhor nosso Deus se sente adorado. Então, levantemos dentro de nós esse altar de adoração. Você ainda não está podendo ir no templo, mas você pode ser um adorador do nosso Deus. Adore em espírito e em verdade, buscando o Senhor, buscando para que Ele possa estar presente na sua vida o tempo todo, que Ele possa estar governando a sua vida. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, é o nosso porto seguro, é o nosso sol da justiça, é a nossa estrela da manhã, é o nosso norte. O Senhor é tudo para nós. Meus amados irmãos em Cristo, nesse momento, encerrando essas palavras, com certeza, ainda vou fazer uma oração para cada um de nós, para que Deus tenha misericórdia e continue nos guardando, nos ajudando e nos faça sair dessa situação que estamos passando o mais breve possível. Mas é importante que saibamos que você é um local, é um altar de adoração a Deus. Faça uso desse altar, o adore em espírito e em verdade. Com certeza, Ele vai receber esta sua adoração. Amém? Espero que esta palavra tenha trazido para você alegria, possa trazer para você ânimo, que Deus possa te abençoar, te guardar, te proteger e te ajudar. Amém? Vou estar orando agora. Peço aos irmãos que nos ajudem. Orem também por nós. Estamos nas mesmas situações que os irmãos estão passando, mas com certeza o Senhor está conosco. Deus Pai de amor e de misericórdia, eu glorifico o teu nome na beleza da tua santidade, porque tu és digno de honra e de glória. Tu és a minha vida, tu és a minha esperança, tu és o meu tudo, Senhor. Nesse momento, quando estou orando juntamente com os meus irmãos da Assembleia de Deus, no Jardim América e muitos outros mais, ó Pai Celestial, eu te peço, Senhor, traga alegria para o coração de cada um de nós, porque como está escrito na tua palavra, tu és aquele que habita no coração daquele que está com espírito abatido. O Senhor é aquele que está no nosso interior, que está recuperando a cada um de nós, que está nos abençoando, que está trazendo vida para cada um de nós. Por isso, meu Pai Celestial,
vela pelo teu povo. Ó Senhor, ajuda o teu povo. Abençoa o teu povo de uma forma especial, Senhor. Aqueles que estão doentes, ó Senhor, digne atender, Senhor, a curar as enfermidades. Tenha misericórdia da tua igreja que está em quarentena, Senhor. Não está podendo ir na igreja, lá no templo, no local de que nos reunimos. Nós não podemos ir lá, mas estamos em nossos lares, Senhor. Que o teu Espírito, ó Senhor, continue conosco, trazendo alegria para os nossos corações. Guarda, Senhor, o pastor Hélio, a sua família, guarda os pastores da nossa igreja, os obreiros, guarda os membros da nossa igreja, a nossa membresia. Toma em tuas mãos santas o bairro de Jardim América, Senhor. Guarda o bairro, Senhor, que eu estou morando também. Toma em tuas mãos santas o meu lar, a nossa cidade, Senhor. Tenha misericórdia do prefeito, dê sabedoria ao prefeito, para que ele possa tomar decisões sábias, ao governador do estado do Rio, para que ele possa tomar decisões sábias, ao presidente da República, Senhor, seus ministros, ou Senhor, ministro da Saúde. Toma em tuas mãos santas essas pessoas, ajudando em tudo, Senhor, para que eles possam, Senhor, em benefício do povo, eles possam tomar decisões sábias. Deus Pai, não deixa faltar material, Senhor. Não permita que venha faltar material para atender aqueles que precisarem. Pai glorioso, eu te peço por todas estas coisas e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo que ama e aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O povo de Deus diz amém. Você está agora buscando ao Senhor, continue buscando ao Senhor. Deus possa abençoar a cada família, guardar, proteger, em nome de Jesus. Amém.